Após interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, José ainda fica na prisão mais 2 anos, até completar os 30, pois ele é um tipo de Cristo. Agora, quem vai sonhar é Faraó, o rei do Egito. Ele sonha, no capítulo 41 de Gênesis, com 7 espigas boas, 7 espigas secas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Quem poderá interpretar? José, o prisioneiro Mó, aquele que foi administrador Mó, aquele que era o sonhador Mó, aquele que interpretou o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó, agora será chamado pelo rei do Egito para interpretar o seu sonho. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis 41. Aproveite esse momento, compartilhe com sua família, com os seus amigos. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda e estou lendo novamente. Vou ler e explicar a Bíblia Sagrada até Jesus voltar. Sejam bem-vindos, paz seja convosco. Olha só como começa o texto. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, José deve ter ficado muito triste. Ele disse ao copeiro: quando entrar na presença de Faraó, lembra-te de mim, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu fui acusado. Eu estou aqui por uma narrativa que a mulher de Potifar criou. Eu não fiz nada de errado. Certamente o homem fez 1000 promessas. O copeiro Mó, ele administrava todos os garçons do palácio de Faraó. Imagine quantos não deviam ser. Era um homem que podia colocar José em qualquer lugar. Para ele era simples. Então eu entendo que Deus fez ele esquecer de José. Até que José estivesse no ponto, pronto, com 30 anos, pois ele será chamado hoje de Zafenate Paneia, que é Salvador do mundo. José é tipo de Cristo. Então ele vai começar o governo com 30 anos. Aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Essa é a primeira parte do sonho. Eu já tive sonhos assim, intercalados. Aí você dorme e sonha como se fosse uma continuidade, né? Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. O vento oriental na Bíblia é um vento ruim. O vento oriental é o vento que quebra as naus de Tars. O vento oriental é aquele vento que deu nas 4 colunas da casa de Jó e a casa caiu, matando seus 10 filhos. O vento oriental é aquele que bateu na cabeça de Jonas e ele pediu a morte. O vento oriental é aquele que trouxe os gafanhotos no Egito. O vento oriental é um vento ruim, é um vento de juízo. Eis que 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental. Cuidado com as espigas queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Ele acordou assustado. Bem, é fácil. Eu sou o Faraó. Ele se achava um deus, então ele vai mandar chamar os sábios, os intérpretes, os magos. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Eita, José, está chegando a tua vez.
Deus cria situações, cria circunstâncias. Ele levou José até a cadeia para ter a conexão com aquele copeiro e aquele padeiro. Agora vai chegar a vez de José. Porque quando Deus te chama para algo, ninguém poderá fazer. Ninguém conseguirá fazer. Então, o que vai acontecer nesse momento? E José vai mostrar quem ele é, né? Deus vai mostrar, melhor dizendo, Deus vai mostrar quem é José. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Em outra tradução, dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro Mó, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu. Eita, jovem hebreu. José está chegando sua vez. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, Potifar, e contamos-lhe os nossos sonhos e ele nulo interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o cargo e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo, rápido, do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Você já pensou que é uma guarda real entrando no cárcere? Aleluia. Você já parou para pensar como ficou Potifar abismado? José perante Faraó. José, José, estão te chamando no palácio, Faraó quer falar contigo. Chegou o dia de José. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que eu o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Faraó jogou a isca para ver se ele se exaltava. É coisa do homem, né? Faraó pensou que ele ia dizer: eu sou o cara, eu interpreto mesmo. E ele era da laia daqueles intérpretes, feiticeiros, magos que ali estavam, Janes e Jambres. José não. José disse: isso não está em mim. O que Deus te deu não é seu, é um dom sobrenatural. Não use de qualquer maneira. Não está em mim, mas Deus dará resposta a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que o meu... Aqui vai repetir. Eu estou lendo rápido porque o capítulo é grande, tá? E eu tenho pouco tempo. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas e 7 vacas gordas e 7 de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade. Era feia demais as vacas. Em toda a terra do Egito. Assustou o faraó. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, uma coisa espiritual. Elas comiam e continuavam magras, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Nesse momento José já está entendendo o mistério. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, aquele vento ruim, vento de juízo, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém ouve que mu interpretasse. Ou seja, Deus preparou esse momento somente para José. Ninguém podia. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Foi repetido, mas é um só.
o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. O Senhor é o rei do Egito. E Deus está mostrando o que vai fazer na terra. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho de Faraó é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam após delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eita! José tornando o Deus dos Hebreus conhecido de Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. Ou seja, como as vacas magras comiam as gordas e continuavam magras, vai ser tão terrível a devastação que ninguém vai nem vai entender, né, como uma terra tão próspera ficou devastada. E eis que o sonho foi repetido, Faraó, 2 vezes. É porque esta coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-lo. Quando Deus nos dá sonho repetido, ou sonhos parecidos com o mesmo teor, é porque ele tem pressa. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Olha a sabedoria de José. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, 25% de imposto único na terra do Egito. 25%, a 5ª parte. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, por mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Potifar devia estar ali assistindo. Quem sabe a mulher de Potifar estava vendo aquilo também. José vai receber agora uma posição de muita honra. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Alô, jovem. Alô, irmãos e irmãs. Alô, obreiros. Aquele que tem o Espírito de Deus é diferenciado, como Daniel na Babilônia, espírito excelente. O Daniel interpretou o sonho na Babilônia, José interpreta o sonho no Egito, está entendendo o mistério? Porque o servo de Deus é colocado no palácio, é colocado dentro da política, entre os reis, entre os príncipes, para trazer revelações de Deus. E José tem o Espírito de Deus, e quem chega a essa conclusão é Faraó. Acharíamos alguém como este homem, com o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu, José. Tu estarás sobre a minha casa, José, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Que coisa linda. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino do Egito, o melhor, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, uma vestimenta de príncipe, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai.
Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Eita, que o sonhador Mó agora se tornou governador Mó sobre toda a terra do Egito. Lá vem o sonhador Mó, foi vendido ao capitão Mó, se tornou administrador Mó, interpretou o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó. Agora ele se torna governador Mó. Ajoelhai. A mulher de Potifar teve que ajoelhar quando o carro passava. O próprio Potifar, seu ex-patrão, seu ex-chefe, aleluia, tinha que ajoelhar quando José passasse. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou seu pé em toda a terra do Egito. José é tipo de Cristo. Jesus disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Faraó senão através de José. Tipo de Cristo. E olha o nome que ele vai receber. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Zafenate Paneia, Salvador do mundo. Zafenate Paneia. O sonhador Mó se tornou Zafanate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Certamente um sacerdote muito influente, alguém de confiança no palácio, certamente uma donzela muito bonita. Faraó estava com o coração alegre, ele queria dar o melhor para José. E ele deu essa moça chamada Azenete, filha de Potífera, sacerdote de On. Uma nova trajetória agora na vida de José. José era da idade de 30 anos. Quantos, pastor João Neres? 30, a idade de Cristo quando começou o ministério. José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Vou conhecer onde eu vou governar. Eita glória! A terra onde ele chegou como escravo, ele agora é governador. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Chegou a um ponto que não sabia quanto tinha em estoque, porque era muita coisa. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, antes que viesse o primeiro ano da fome. Ele deu a Zanete, filha de Potífera, sacerdote de On. José teve, 2 filhos. Voltando aqui, isso. 2 filhos. Versículo 51. E chamou José o primeiro Manassés. Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Tem um grande amigo chamado Manassés. Alô, Manassés, Deus abençoe. E Deus te faça esquecer das coisas ruins do passado que dê vitória. Manassés, Deus me fez esquecer. Porque depois de Deus fazer esquecer o que os seus irmãos lhe fizeram, ele tem o segundo filho, o segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Manassés para esquecer, Efraim para crescer. Manassés, Deus me fez esquecer do que os meus irmãos me fizeram. Efraim, Deus me fez frutificar, dobrado. Aleluia, porque eu sou José e meu nome significa frutífero. Mas Efraim será duplamente frutífero. Nossos filhos vão onde nós não vamos. Nossos filhos chegam onde nós não chegamos. Eu tenho um filho mais velho que já foi em mais de 44 países. Eu não saí do Brasil ainda, mas ele é flecha. A flecha tem que ir onde eu não fui. Aleluia. Flecha na mão do valente. Eu estou indo através dele. Eu já fui através dele. Glória a Deus. Deus me fez crescer. Manassés esquecer,
Efraim crescer. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começou a haver os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Olha, o faraó deve estar observando isso tudo, falou, esse é o cara que eu precisava. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Certamente começaram a chegar as notícias, faraó, ninguém tem pão, escassez no mundo todo, o Egito está bem. O PIB do Egito está alto por causa de José. E toda a terra do Egito, e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você vai a Deus, ele diz, todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Vai a Jesus que ele resolve. E havendo, pois, fome sobre toda a terra do Egito, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Chegou lá em todas as regiões próximas ao Egito, em todas aquelas terras do Oriente, pegavam a notícia, olha, Faraó tem um governador, o nome dele é Zafanat Paneia, ele é salvador do mundo, o nome dele é José, ele vende pão, ele vende trigo, mande uma comitiva, negociar com o Egito, lá tem pão, senão vamos morrer de fome. Aleluia. Todos defendiam agora do José, sonhador mó. É bom ser sonhador. Aleluia. Não desista dos seus sonhos, porque um dia você chega onde José chegou. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia toda pela segunda vez. Nós já lemos a Bíblia toda uma vez, estamos lendo novamente. 9 da manhã, um capítulo, 17 horas, mais um capítulo, isso de segunda a sexta-feira. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos que acompanharam a leitura de Gênesis 41. Quero orar pela família, pela casa, pela vida de cada um dos teus servos. Abençoe também o Brasil e abençoe Jerusalém, a cidade amada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.